Opa, e aí? De boa? Como vocês estão? Cá estou eu com mais um vídeo e esse é especial. Vai ser bem especial pra mim. Vai ser um vídeo bem mais pessoal do que qualquer outro vídeo que eu já tenha feito, mas no fim eu tô animado, eu acho que vai valer a pena. Esse vídeo aqui ele não vai ter nada de importante na tela, então se você quiser escutar ele como um podcast ou algo assim, fica à vontade. É isso. Bora pro vídeo. Sabe quando você tá no fundamental e eles te fazem a pergunta de o que você quer ser quando você crescer? Então, essa pergunta, ela tem um pouco de relação em expectativa de que você já saiba o que você quer fazer da vida quando for adulto. Que você já tenha um plano de vida desde jovem, desde pequeno. Mas, no fim, não tem tanta relevância fazer essa pergunta enquanto você ainda é bem jovem, ou jovem, pelo menos. Pelo menos até os seus 15 ou 16 anos, eu acho. Porque eu acho que é por volta dessa idade que você começa a pensar seriamente no que quer cursar após terminar os seus estudos ou terminar o ensino médio. Ou ao menos foi por volta dessa idade que eu comecei a pensar seriamente mais no que eu queria fazer após terminar. Sabe, eu passei anos da minha infância e até da adolescência falando que eu queria ser médico. Só que, no fim, eu nunca fui atrás de nada sobre essa profissão e eu nunca tive um real interesse por essa área. Eu só fui perceber a área que eu realmente gostava quando eu já estava no fim do segundo ano do ensino médio ou foi durante o terceiro ano. Então, no fim das contas, talvez não tenha tanta relevância fazer essa pergunta sobre o que você quer ser enquanto você ainda é jovem, pois as pessoas mudam de mentalidade. Com o passar dos anos, a sua personalidade vai mudar, a sua forma de pensar e ver o mundo vai mudar, e consequentemente as suas ações vão mudar. Você vai começar a controlar melhor suas emoções e a pensar bem antes de tomar qualquer atitude. E é a partir desse ponto que você está começando a amadurecer como pessoa. Um detalhe muito curioso a se comentar é quando você é criança. Principalmente acontece quando você é criança, pelo menos é quando acontece mais, que é quando alguém te diz que você não pode fazer algo porque você ainda é criança, você não tem idade suficiente. E na sua cabeça você sempre irá se imaginar capaz o suficiente para poder fazer essa coisa. Você vai se imaginar uma pessoa responsável, você se imagina uma pessoa madura. Mas essa eu acho que é uma visão infantil que você tem de si mesmo e ela se torna mais clara com o passar dos anos, quando você envelhece e você olha para trás, relembra o seu passado e que aí você percebe que você não era responsável, que agora talvez você seja responsável, ou talvez seja só um ciclo que você envelhece e você acha que agora é responsável e talvez você não seja. Mas a maturidade e responsabilidade é um processo que não para, então é no mínimo engraçado você parar e analisar essa característica. Por exemplo, a maior parte das lembranças que eu tenho do fundamental sou eu brincando durante as aulas. Eu até tirava notas boas ou notas médias e eu nunca reprovei de série, mas as lembranças que eu mais tenho são de estar brincando durante as aulas. Talvez eu até fosse um aluno qualquer, só mais um aluno qualquer, mas a sua mente dificilmente irá admitir isso para você. Você dificilmente irá se imaginar só como mais um aluno qualquer, porque na sua cabeça você se imagina especial, diferente, o diferenciado. Ou talvez não, temos os casos específicos, temos as exceções. Mas apesar disso, na minha cabeça, mesmo tirando notas boas ou notas médias, na minha cabeça tudo que eu mais me lembro é de estar brincando durante as aulas. Então, talvez no fim das contas, nem eu mesmo me levasse muito a sério. Na minha cabeça, eu pensava que eu tinha que obrigatoriamente terminar o ensino médio aos 18, e que ao terminar eu tinha que imediatamente começar a cursar uma faculdade e conseguir um emprego de meio período, senão eu seria mal visto
pela minha família e até pelas pessoas ao redor. Mas, no fim, se preocupar tanto com esse tipo de coisa não vale a pena, pois você vai estar sempre agindo, tomando decisões, pensando se isso irá afetar a sua imagem. Claro, você pode pensar dessa forma, mas não pense em excesso, pelo menos não pense no seu futuro com esse peso de expectativas colocado sobre você, porque isso só vai te frustrar e as chances de você se tornar uma pessoa infeliz são muito altas. Como eu disse, você vai estar sempre agindo, focando em agradar aos outros e não na sua própria felicidade. Essa era uma visão que eu tinha por muito tempo durante o terceiro ano do ensino médio. Eu pensava que eu tinha que acabar e conseguir um emprego, eu tinha que começar uma faculdade, porque senão seria mal visto. Isso foi uma coisa que não valeu a pena. Bom, 2019. Em 2019 eu estava no 9º ano, e eu me lembro de conversar bastante com professores e amigos mais velhos sobre como era o primeiro ano do ensino médio. Todos falavam que era um ano super difícil, ele era o ano mais difícil de todo o seu período de escolarização, e que não era uma surpresa alunos reprovarem na primeira vez, porque o aumento de matérias é muito alto. Como se podia esperar, eu passei o 9º ano com um pouco de receio do ano a seguir, mas de qualquer forma eu fui aprovado. Simultaneamente, no fim de 2019, eu conheci o jogo Rukoi Online. Quem conhece o meu canal já há um tempinho sabe dos vídeos de gameplay que eu cheguei a postar. Bom, não tem muito o que se comentar sobre 2019, então 2020. 2020 chegou e, para minha surpresa, até de todo mundo, chegou o famoso coronavírus, que foi uma dor de cabeça para todo mundo. Claro que na época eu não tinha visto aquilo como um incômodo, porque eu sou uma pessoa introvertida, mal sai de casa, mal chega perto de outras pessoas e interage com elas, além dos meus pais, claro. E como você acha então? Como você acha que eu reagi a essa notícia de confinamento? Uma pessoa que não tem tanto contato social, não gosta de interagir tanto, você fala pra ela, então, agora você não pode mais sair de casa, você não pode chegar perto de outras pessoas. Se você precisar, você vai ter que usar uma máscara, você vai ter que passar álcool nas mãos, mas no mais geral você vai ter que ficar em casa. Como você acha que eu reagi? É só imaginar uma voz dizendo algo do tipo, você não precisa ir à escola, nada mudou. É só isso. Muito incrível. Mas enfim, no começo de 2020 eu até tentei estudar com o surgimento das aulas online, já que não se podia mais ter aula presencial. E eu até tentei estudar, se é que estudar online foi possível de verdade. Eu cheguei a fazer o patch 1 bonitinho e enviei. Mas, como eu disse antes sobre não me considerar muito uma pessoa responsável, ou pelo menos não me levar muito a sério, eu deixei essa coisa dos pets de lado e eu fui fazer o quê? Eu fui jogar Rukoi Online. Vou pegar skill 400 no level 1 e vou matar esses level 100 tudo, vocês vão ver. O foco inicialmente desse vídeo é falar sobre a necessidade de ser responsável, então eu não posso deixar de comentar sobre a influência que Rukoi teve na minha vida. Eu cheguei a comentar isso em vídeo sobre porque eu estava parando de jogar e como aquilo tinha afetado a minha vida. O nome do vídeo é Um Último PVP de LoL, caso você queira assistir mais tarde. Mas de qualquer forma eu vou falar parte do que foi comentado lá nesse vídeo, então. Bom, era começo de 2020 e por que não largar essa coisa de aula online? Deixa isso aí pro lado, vamos jogar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu passei o 2020 todo jogando Rukoi porque eu tinha gostado muito do jogo, Fazia tempo que eu não tinha me viciado tanto no jogo, só que eu não imaginava que fosse escalar realmente a esse ponto. E bom, eu fiquei jogando o ano inteiro, é isso. Quando o ano estava acabando, eu já tinha aceitado que eu ia reprovar e eu já estava esperando notícia quando eu e minha mãe fomos fazer a rematrícula. Para minha surpresa, eu tinha sido aprovado. Eu fui aprovado, só que aprovado com dependência, como eles chamaram. E o motivo era porque os alunos que tivessem feito no mínimo um patch
seriam aprovados, mas eles teriam que fazer o resto dos PETs. Isso pra você, digamos, ser aprovado de verdade. E aí eu fui aprovado pro segundo ano. Eu fiquei o segundo ano fazendo patches do primeiro ano e eu tinha que acabar ainda naquele ano, porque eu tinha que fazer os patches do segundo ano. Senão eu poderia correr o risco de ser aprovado no segundo também. Então, foi até uma surpresa, porque nesse dia eu estava esperando o infortúnio, né? E eu acabei recebendo esperança. Eu estava esperando ser reprovado e eu fui aprovado. Claro que vale lembrar que eu tinha que terminar os patches de 2020, né? Os patches do primeiro ano, mas ainda assim foi uma surpresa. Eu basicamente teria que fazer as atividades de 2 anos em um só. Mas por mais que aquilo seria muito difícil, eu aproveitei a chance que eu tive. E no fim valeu muito a pena. Eu passei meses no canal de voz do servidor do Discord do canal JokerZZ, que é um canal de Undertale que eu acompanho, eu gosto muito. E eu fiquei lá escutando música na maior parte do tempo, enquanto eu fazia as atividades. E de vez em quando conversando com usuários aleatórios que até entravam no canal de voz e perguntavam por que eu estava sozinho no canal de voz. E aí eu explicava que, não, eu tô fazendo atividade de escola, não liga pra mim estar sozinho. Tipo, eu tô sozinho, mas eu tô ocupado, tô fazendo atividade. Mas se você quiser entrar e ter uma conversinha comigo, tanto faz, eu tô aqui. Eu tava fazendo isso pra matar o tempo enquanto eu fazia as atividades e foi muito legal, foi muito marcante. Eu fiz amizades muito incríveis nesse ano. E amizades que eu converso até hoje, algumas que eu não converso mais, porém foram ótimas amizades, que eu ainda me lembro com certeza. Enfim. 2022. Eu estava no terceiro ano do ensino médio. As coisas mais relevantes que eu me lembro são muitas conversas que eu tive com amigos e professores sobre como seria a faculdade, como iríamos cada um seguir um caminho e raramente nos ver de novo. Apesar disso, foi um ótimo ano e a formatura foi muito boa. E então chegou 2023. Agora eu tenho 18 anos e praticamente nada mudou. Eu ainda moro com os meus pais, eu ainda não trabalho e vivo a mesma rotina de sempre. Ao mesmo tempo, eu fico me imaginando voltando nesse vídeo com o passar dos anos e me lembrando um pouquinho do meu passado e como eu posso ter mudado. Este ano está sendo inevitavelmente um ano muito marcante para mim, pois, como eu disse, eu tô com 18 anos agora e eu entrei para a faculdade. Às vezes, quando eu era mais jovem, eu ficava imaginando como seria a minha vida quando eu completasse 18. Na verdade, para falar a verdade, eu nunca parei para pensar tanto sobre o meu futuro, então eu nunca soube o que imaginar. Eu nunca fui de ficar pensando sobre o meu futuro, eu era mais focado no agora. E eu sempre imaginava que quando a hora chegasse, eu ia saber me virar. E é isso, então eu nunca parei para pensar sobre o futuro e não sabia o que esperar. Bom, a experiência de estar numa faculdade pela primeira vez é totalmente novo, com certeza. Depois que você passa anos da sua vida numa escola onde você tá lá por obrigação e você estuda o que você não gosta, você estuda um monte de matéria e dificilmente você vai realmente gostar de alguma. Então, quando você entra para a faculdade, você pode escolher uma área do seu interesse, é muito satisfatório. Eu me lembro do meu primeiro dia de aula como se fosse há muito tempo, até porque foi há muito tempo. E olha, eu acho que para o primeiro dia não teve tanta coisa, mas sim para a primeira semana, que deu um prazo maior para conhecer a sala, conversar, enfim. Para a primeira semana foi muito marcante. Simplesmente uma experiência totalmente diferente de uma escola, totalmente diferente, é muito agradável. Uma coisa que eu notei é que em faculdade a sala não fica, pelo menos a minha sala, não fica falando muito alto. A gente, na verdade, mal fala, a gente só conversa mesmo mais quando a gente tem uma dúvida sobre uma atividade ou quando você vai discutir uma possível resposta. Mas no geral é só isso, no geral. Então todo mundo é mais educado, o pessoal tá lá porque quer e porque realmente quer aprender. Eles não estão lá tipo, por obrigação. E como todos da sua sala
são possivelmente, né, do mesmo curso que você escolheu, você pode conversar com seus colegas de sala e compartilhar ideias sobre atividade, sobre futuro, planos do futuro. É uma coisa totalmente agradável, é muito agradável. Eu ouso dizer que é o lugar que eu mais me sinto em casa depois da minha casa. Eu gostei muito desse período que eu fiz, primeiro semestre que eu fiz de faculdade. Durante todo esse primeiro semestre, eu fiz amizade com quase toda a sala, e às vezes nós fizemos até alguns pequenos eventos, o que possibilitou a sala se conhecer até melhor, e ainda mais. Além disso, o horário de intervalo é totalmente diferente do intervalo de uma escola. Não tem criança correndo, não tem pessoa correndo, gritando. Mas também eu não posso cobrar demais, né? Porque uma escola, ela pode abranger o fundamental, ela abrange o fundamental até o ensino médio. Então é normal ter pessoas correndo. Só que se você não gosta de barulho, você não gosta de bagunça, você não vai gostar de um ambiente assim. Então, quando você chega na faculdade e simplesmente é um lugar quieto, não tem isso. Por isso que eu adorei a faculdade. Eu não gosto muito de barulho, então ver todo mundo conversando formalmente é impressionante, é muito agradável, muito agradável. A atmosfera do lugar fica muito calma, eu amei. Quanto às atividades e trabalhos, eu não diria que são uma coisa de nível super elevado e complicado. Se você escolher a área que você gosta, na verdade, se você escolher a área que você gosta, você provavelmente vai pegar qualquer atividade, mesmo que seja difícil, e você vai querer aprender aquilo. Mesmo se você tiver uma dúvida, você vai correr atrás, porque você não vai achar aquilo tedioso, é algo que você gosta. E no fim das contas, é realmente recomendável você escolher a área que você gosta, porque também não são atividades muito fáceis. Não são tão difíceis, mas também não é aquela coisa fácil. A coisa mais difícil que eu enfrentei até agora foi a apresentação oral de trabalho. Eu sou horrível com oratória, ou em outras palavras, eu tenho medo de palco. Mas isso é algo que eu vou trabalhar com o tempo. Uma coisa que eu notei em mim mesmo com o passar do tempo é um aumento de comprometimento com estudos. No passado eu estudava muito, mas eu não levava tão a sério, talvez pelo efeito da escola, onde você tem que estudar várias matérias que não gosta. Mas agora eu tenho levado estudos bem mais a sério. Vamos lá. Pode ser porque eu estou numa faculdade. E obviamente eu tenho que levar a sério as coisas. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu sinto como se eu estivesse levando os estudos a sério por vontade própria e não como uma obrigação. E no fim das contas isso é muito satisfatório para si mesmo, pois você percebe como você está mudando como pessoa quando você para e vê o seu comprometimento. Eu não diria que eu sou uma pessoa totalmente responsável, madura e dependente, mas eu com certeza sou mais do que eu era no passado. E eu acho que a graça está nisso, em você cada vez mais ver a si mesmo melhorando como pessoa e depois você poder olhar para trás e comparar com o seu eu passado e ver como você mudou. Por exemplo, eu não jogo mais tanto quanto eu jogava no passado. Eu parei um pouco, pois eu vi como que aquilo estava me prejudicando e era realmente um vício. E no fim valeu a pena, porque cá estou eu, focando em mim mesmo e focando em estudar e tá gerando frutos, tá sendo muito bom. Tá valendo muito a pena, isso é muito bom. Mas e aí? Responsabilidades, hein? Apesar desse vídeo ter como foco falar sobre responsabilidades e até um pouco sobre maturidade na vida e como eu as compreendi melhor com o passar desses anos, ambas são coisas que nunca você irá melhorar ao máximo, você está sempre melhorando, e é isso. Então, até eu estou a melhorar, e como eu disse antes, talvez essa seja a graça, você ficar aprendendo com seus erros. Não apenas a questão de ficar focando no seu desenvolvimento próprio, mas também você ficar reanalisando a sua vida atualmente e ver como você pode melhorá-la. Isso
sempre vale muito a pena, porque lá na frente, quando você olha pra trás, você pode ver como a sua vida era antes e como você está agora. E talvez a melhoria seja até muito recompensante. Ultimamente, eu tenho focado muito mais nos meus estudos, eu tenho focado muito mais em mim mesmo, mas não é por causa disso que eu posto pouco no YouTube. Eu apenas não vejo necessidade de ficar postando tanto, com tanta frequência. Eu gravo vídeos, eu já até disse, eu acho que eu até disse isso anteriormente, talvez não sei em vídeo, mas enfim, em comentários de vídeo, que eu gravo o YouTube como um hobby e eu até faço lives como um hobby, então eu não vejo uma necessidade de ficar com uma grande frequência de postagem, porque eu faço isso como um passatempo, então não é uma obrigação. A todos que acompanham o meu canal e ainda estão no fundamental ou no ensino médio, eu recomendo muito que continuem seus estudos, que se foquem em passar de série, por mais difícil ou chato que possa ser. No final, vale muito a pena. Eu me lembro de várias vezes no fundamental e até no ensino médio, eu comentar com um amigo sobre matérias serem muito chatas e difíceis. E em todas essas conversas, no final, concordávamos em nos focar em passar de série, pois quando terminássemos tudo, valeria a pena. E agora que eu estou na faculdade, eu vejo que realmente valeu a pena. Eu sei que eu pareço uma pessoa de meia idade dando conselhos de vida quando eu digo para continuar os seus estudos, mas no fim das contas a vida é sua, então faça o que quiser, é apenas um conselho. E a todos que me acompanham e já estão na faculdade, como foi sua primeira experiência? Era o que você imaginava ser antes de começar? Se possível, por favor, comente como foi. Eu leio todos os comentários, mesmo que eu não responda a todos. Bom, é isso. Esse foi o vídeo. Eu sei que ele ficou bem mais pessoal do que direto ao ponto. Além de ter ficado bem longo. Acho que esse é o vídeo mais longo que eu já fiz até agora. Mas eu queria contar parte do final da minha trajetória de estudos e como eu era no passado, para enfim poder comparar em como eu estou agora. Eu divaguei bastante, mas se você entendeu o que eu quis passar com esse vídeo, então pra mim valeu a pena. Se você escutou ou assistiu até aqui, eu agradeço bastante, de coração mesmo, valeu. E até o próximo vídeo eu me despeço. Fui.